Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui neste canal. Agradeço a todos que têm me acompanhado aqui, têm me apoiado, orado e que Deus esteja abençoando a sua vida grandemente. E hoje nós vamos falar sobre a autoestima, cujo livro nós estamos lendo é Mente Positiva, que é do Dr. Julian Melgoza, onde nós temos aprendido bastante juntamente com a palavra de Deus, onde nós temos tirado grandes lições e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender o assunto de hoje. Para a meditação espiritual, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro 2,9, que Deus diz o seguinte: os que aceitam a Deus e sua salvação, a Bíblia os chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Então, vamos meditar bem aqui nessas palavras, para nós sabermos o quanto nós somos importantes diante de Deus. Se nós aceitarmos a salvação de Jesus, essa é a promessa que Ele nos deixa aqui na Bíblia, nós somos uma geração eleita. Olha o que você é, uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Imaginou? Todos nós temos essa oportunidade de estar aqui dentro dessa dimensão, né, espiritual que Deus nos colocou. Então, a autoestima equilibrada proporciona bem-estar psicológico, valorização pessoal, segurança, respeito próprio e habilidade diante dos desafios. Os que se sentem devidamente valorizados alcançam melhores resultados no trabalho, no relacionamento familiar, nas amizades e na comunidade. Ao contrário, os que têm baixa autoestima sentem-se incapazes para enfrentar problemas e estão destinados ao fracasso. Então, quão importante é nós estarmos ligados, né, às coisas que nos ajudem a ter autoestima, que essa autoestima que nós sentimos é um sentimento, né? Quem tem uma autoestima boa sempre está para frente, sempre está pensando positivo, sempre está buscando bem-estar. E o que nos proporciona esse bem-estar? Fazendo coisas que a gente gosta, estando com pessoas que a gente gosta e desempenhando o papel no trabalho, na família, na comunidade, ajudando as pessoas, seguindo os exemplos da palavra de Deus, colocando em prática, porque aqui só essa palavra que nós lemos aqui em 1 Pedro 2,9 já nos deixa com uma boa autoestima, né? Não tem como nós ter uma baixa estima baixa se nós nos colocarmos aqui nessa posição que Deus nos colocou. Não é nós que coloca, é Deus que colocou em nós essas posições aqui. E se nós aceitarmos essas posições que Deus nos colocou, com certeza nós vamos ter uma autoestima boa. E isso nos vai levar a ser pessoas mais felizes, pessoas mais contentes, alegres e pessoas com mais perspectiva de vida para viver com saúde. Que esse é o tema que nós estamos estudando, né, durante essas séries aqui, sobre a nossa saúde. Quão importante é nós pensar na nossa autoestima. As pessoas que têm baixa autoestima, elas sempre são pessoas negativas, pessoas que estão sempre tristes, cabisbaixos, que não têm vontade de fazer as coisas, e isso leva a pessoa a ser prejudicada na saúde mental da pessoa. Então, aqui fala que a autoestima, temos um apoio, né, de Deus nesse tópico aqui. E aqui fala que as crianças são mais vulneráveis ao sentimento de inferioridade porque valorizam
excessivamente a comparação com seus amigos e companheiros, que procuram ser vistos como mais fortes, mais rápidos, mais corajosos e com maior capacidade. Os pontos a seguir são úteis para reforçar a autoestima das crianças. Primeiro, use frequentemente palavras de aprovação e incentivo. Seja positivo em suas orientações, evite as comparações, não critique suas limitações ou defeitos, assuma a culpa da sua parte, procure estar de bom humor. Então nós temos que ter uma preocupação muito assim, diante das nossas crianças, nós temos que apoiar eles a ter esse autoestima bom, que as crianças eles têm assim, eles são muito expostos na escola e ali eles ficam comparando uns com os outros, aonde tem famílias que tem mais de um irmão, ali eles se comparam, né? Ficam comparando porque acham que uns é mais fortes, outros é mais rápidos, mais corajosos e com maior capacidade de seguir, né? E para o esforço, a autoestima das crianças. Então nós temos que ter assim umas palavras de apoio para essas crianças, como nós acabamos de ler aqui. Nós temos que ter sempre uma palavra de aprovação para eles, dando incentivos. Nós temos que ser positivos em suas orientações, sempre dar para eles palavras de incentivos, né? No que eles têm que fazer, orientando eles. Temos que evitar as comparações, nunca devemos comparar uma criança com a outra, evitar esse tipo de comportamento. E não devemos também criticar suas limitações ou defeitos. Não devemos criticar, sempre saber lidar, né, nas situações para que as nossas crianças eles não se sintam mal e com a autoestima baixa. E aqui também assuma a culpa da sua parte, procure estar sempre de bom humor. Como conseguimos estar sempre de bom humor? Então nós temos que trabalhar essa parte. Se nós tivermos uma boa autoestima, mesmo diante das coisas que nos acontecem, nós não vamos ser pessoas negativas e assim com certeza nós vamos ter uma autoestima boa e ajudar também as nossas crianças, porque eles precisam desse apoio de autoestima. E é muito importante nós pensarmos, né, nas crianças e entender que eles precisam muito da nossa ajuda, né, do nosso apoio. Aqui também fala que muitas pessoas programam um bom plano financeiro para a velhice, mas poucos se previnem do risco de perder a autoestima após deixar as atividades profissionais. A passagem da vida profissional ativa para a aposentadoria provoca em muitas uma grande perda de autoestima, especialmente naqueles em que o trabalho foi a única fonte de realização. Para evitar esse risco, considere o seguinte: planeje atividades que proporcionem satisfação e realização no período da aposentadoria. Procure fazer uma transição gradativa, se possível, prolongue esse período. Esteja certo de que suas atividades serão variadas. Dedicar-se a apenas uma poderá lhe causar problemas se essa atividade fracassar. Então, aqui, como acabamos de ler aqui, quando nós estamos trabalhando, ali nós estamos com a nossa autoestima boa, porque nós temos um trabalho onde nos traz bem-estar. E aí muitos não pensam, quando chega lá na aposentadoria, às vezes só pensa no lado financeiro. Ali consegue guardar um bom dinheiro para quando chegar nessa fase da vida. O que o trabalho traz para eles é esse lucro financeiro e muitos procuram atender só essa necessidade, pensando financeiramente.
mas não pensa, não planeja as atividades que precisam ter depois, quando chega lá na aposentadoria, que aí não vai ter mais um trabalho, não vai ter mais essa ocupação, e aí começa a perder a satisfação, né? A satisfação, e aí aonde que entra a importância de nós fazer uma transição gradativa, positiva, para o longo esse período. Então, nesse período da vida de que todos estão passando, muitos já estão passando, outros vão passar, e nós temos que evitar esse risco. Considere o seguinte, nós temos que considerar o seguinte, nós temos que planejar atividades para quando chegar nesse momento, nos traz satisfação e realização, né, nesse período. E nós temos que também buscar fazer várias coisas, né, procurar fazer várias coisas que nos trazem bem-estar. E aqui fala que não dedicar somente uma, mas procurar várias. Então, dedicar sempre a fazer, ajudar pessoas, se ingressar no, procurando fazer atividades de artesanatos, tantas coisas que podem ser feitas nessa fase da vida, para que a pessoa se sinta bem satisfeita e feliz com aquele período que está vivendo. E aqui nós podemos meditar um pouco, porque todos nós temos que pensar, porque de um jeito ou de outro, se nós não morrermos, nós não vamos chegar nessa fase. E aí é onde entra a nossa preocupação desde já, pensando para quando chegar lá nessa fase, com a graça de Deus, nós não venhamos ser prejudicada na nossa autoestima, que nós possamos ter uma autoestima sempre boa. E aqui, para finalizar aqui, vamos meditar nessas frases de Jesus, que está em Lucas 12, 6, 7. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão sendo contados. Não tenha medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Frases de Jesus. Se você está achando que não tem valor diante de Deus, se Deus cuida dos pardais, Ele cuida também de todos nós. Imagine você, até os cabelos da sua cabeça contado por Deus. Então, quão importante somos nós para Deus. Se muitas pessoas não valorizam você, ou situações que você vive, você acha que não é valorizado, que não tem valor nenhum, então medita nessas palavras aqui, reflete sobre elas, sobre essas frases de Jesus, porque os pardais, eles são cuidados por Deus, né? E nós, muito mais do que os pardais, somos importantes diante dos olhos de Deus, porque Ele é bem íntimo a nós, para saber contar, para saber quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Isso significa que nós valemos mais do que muitos pardais. Então, que essas palavras aqui possam te trazer ânimo, fazer com que você trabalhe a sua autoestima, para que você seja uma pessoa mais feliz, com mais saúde, e que Deus abençoe você ricamente, e que Deus esteja cuidando aí da sua vida, da sua família, e que você possa se colocar nessa posição de que você é muito importante diante dos olhos de Deus. E grandes coisas Deus tem feito por nós. Então vamos ficar por aqui, que Deus esteja com você mais uma vez, e muito obrigado por assistir esse vídeo. Até mais!